Deus te plantou aqui para você ser uma bênção no presente, no dia de hoje, nesta geração, para a vida da mocidade do dia de hoje, do ano de 2026. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa mocidade completou quantos anos, gente? Já falei aqui no início, hein? Quantos anos? 49. 49 anos atrás. Eu não era nem nascido, hein? Fui nascer 9 anos depois. 49 anos atrás. Começou aqui uma mocidade, uma união presbiteriana de moços aqui nessa igreja. E só para eu entender rapidinho, quando eu estou falando de mocidade, eu estou falando de mocidade e UPA junto ou não? UPA é UPA, mocidade é mocidade. Beleza, só a mocidade. Estou falando que às vezes tem uma igreja ali ou aqui que mistura tudo, né? E faz juventude, né? Só para eu poder entender. Então, há 49 anos atrás, a nossa UMP começou aqui nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá atrás teve gente que pensou na juventude daquela geração. Lá no passado, eles pensaram em uma mocidade do presente, daquela época, daquele momento, daquela geração, daquelas pessoas. Naquele lugar que talvez não havia nem um templo muito bem estruturado. Já fiquei sabendo que aqui teve vários templos, né? Alguns templos passaram aqui por essa igreja, né? Então, algumas reformas, algumas construções. E louvado seja Deus, eu já fiquei encantado com a estrutura que vocês têm. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus e louve ao Senhor, porque Deus é Deus que provê o melhor para a gente. Agradeça a Deus, querido, pelo que você tem. Louve o nome do Senhor, porque Deus fez nascer uma igreja nesse lugar e o Senhor pensou em vocês lá na eternidade. E há 49 anos atrás o Senhor plantou uma mocidade aqui, porque eles estavam pensando no passado? Não. Eles estavam pensando no presente e no futuro. Uma mocidade forte, uma juventude forte, é uma juventude movida pela missão de Deus. É movida pela direção do Espírito Santo de Deus. É uma juventude que pensa além de si mesma e que olha para o futuro e olha para algo muito maior que Jesus tem dado para a sua igreja. É pensar em vidas, é pensar em almas, é pensar em pessoas que carecem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos encontrar quem? Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pensando em vidas. Ele está pensando em almas. E Jesus era um jovem. Talvez não para aquela geração de um modo específico, mas para a nossa nos dias de hoje. Porque para nós, 30, 31, 32 anos é jovem. Louvado seja Deus. Tem uns de 40, 50 aí dizendo que são jovens, né? Tem uns que estão chegando nos 50 aí, estão dizendo que ainda são jovens, querem participar da mocidade. Mas não pode não, filho. Você tem que participar lá da UPH, da SAF. E agradecer a Jesus por isso, deixar os moços seguir a vida deles. Mas Jesus está aqui, ó, com a sua juventude. Está aqui um homem, um servo de Deus. Está aqui o próprio Deus, pensando em pessoas e amando pessoas, e fazendo com que o reino do próprio Deus cresça sobre a face da terra. Mas Jesus não está sozinho. O Senhor Jesus está também com os seus discípulos. E o Senhor Jesus olha para aqueles homens com o intuito de ensiná-los coisas profundas acerca da missão. Mas ele também não estava sozinho com os seus discípulos, porque havia também uma mulher naquele momento que aparece na história para fazer com que o seu coração seja transformado pelo poder de Jesus Cristo. E coisas lindas acontecem nesse texto. Quero que você volte seus olhos para a palavra do Senhor, que nos diz assim no Evangelho de João capítulo 4, é um texto um pouco longo. Caminha comigo no texto, e à medida eu vou pedir para que você leia comigo, tá bom? Está aí no telão, não sei se os meninos conseguem colocar o texto bíblico primeiro. E aí a gente vai acompanhando o texto bíblico, depois volta aqui no slide, tá bom? Para a gente ir acompanhando, tá? Então, ó, vamos lá, na medida da leitura, eu vou pedir para que a igreja leia, tá? Junto comigo, e a gente vai fazendo uma leitura dinâmica, tá? Diz assim a Bíblia: quando, pois, o Senhor veio a saber
que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 8 e 9, os irmãos podem ler? Pois... Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais venha a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Verso 19, 20 e 21, os irmãos podem ler? Senhor... Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus. Vamos juntos? Vamos lá? Leamos. Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com elas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Leamos juntos o 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos ler de novo 42? Vamos bem forte, lemos juntos? E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Este é o que, irmãos? Verdadeiramente o que, irmãos? O Salvador do mundo. Amém? Nessa noite eu gostaria que você caminhasse comigo na percepção, no conhecimento e no desafio nessa noite de ser uma juventude movida pela missão. Meus amados irmãos, podem passar o slide, vamos caminhar aí. Versículo 35, olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Leiam comigo, vamos juntos, vamos lá, leiamos. Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para... Ergam os olhos, vejam os campos, olhem para aquilo que estão além de vocês. Eles já estão brancos para serem colhidos. Vejam os campos, eles já estão preparados para serem colhidos por vocês. Esta foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. Mas vamos refletir um pouco sobre o que move a nossa geração. Passa os slides aí, gente. O que move a nossa geração, hein? O que tem movido a nossa geração? O que tem movido a sua geração? O que tem movido o seu coração? O que tem direcionado você? O que tem sido mais evidente na sua vida, no seu coração, nos seus projetos de vida? Há muitos jovens que vivem em busca de aprovação. A aprovação das pessoas, o olhar das pessoas, a atenção das pessoas. Há muitos jovens que estão envolvidos em um desejo de uma carência emocional, sentimental, pessoal, muito grande. Porque nós estamos em busca da aprovação dos outros. Estamos em busca da visibilidade. Quantos likes nós temos nas redes sociais? Quantas visualizações nós temos nas nossas publicações? Quantas pessoas estão vendo, olhando, curtindo, gostando e me aprovando por aquilo que eu estou me mostrando diante de uma sociedade virtual? Outros estão em busca de um sucesso, estão em busca do entretenimento, estão em busca de fazer com que a sua vida, sua rotina, seja vista pelos outros, seja aprovada pelos outros. Estão em busca de um sucesso, querem ganhar dinheiro fácil a todo custo. E esta é a juventude da nossa geração, onde a sua maior preocupação não é buscar a essência de um coração verdadeiro que agrada a Deus, mas muitas das vezes é a busca desenfreada por mostrar algo que de fato não é. O que tem movido o seu coração e o que tem movido a sua geração, queridos? As redes sociais têm sido mais evidentes dentro de você. A busca por se mostrar, a busca por ser, a busca por aquilo que o outro pensa ao teu respeito tem sido mais evidente ou tem sido mais intenso no seu coração? Ou será que, por fim, a missão de Deus tem sido para você o seu maior desejo, o seu maior anseio, a sua maior vontade e intenção de fazer com que o seu trabalho, de fazer com que a sua faculdade, de fazer com que os seus estudos, ou com que o seu relacionamento, as coisas que estão ao seu redor,
possam proclamar Jesus acima de todas as coisas? Qual é para você hoje, nessa noite, aquilo que tem movido o seu coração? Nós vivemos em uma geração onde as pessoas elas estão em busca de muitas coisas, relacionamentos e prazeres. Mas nós encontraremos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, um confronto para esta pergunta: o que move o meu coração, o seu coração e a nossa geração? O que move você? O que tem movido a sua UMP? O que tem movido a sua igreja? O que tem movido o seu coração enquanto jovem? O que tem movido o seu coração enquanto adolescente? A gente tem visto alguns por aqui. O que tem movido você nessa geração? O que tem impulsionado sua vida para fazer com que você seja ainda mais eficaz e eficiente nesta geração? Ao olhar para este texto, pode passar os slides para a gente, o próximo. Eu gostaria que você lesse essa frase comigo. Vamos lá? Vamos ler juntos? Lemos? Jovens transformados por Cristo participam da missão de Deus, levando outros ao encontro com Deus. Você crê nisso? Jovens transformados por Cristo participam da missão de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer para o nosso coração hoje é: o que Deus, o Senhor, está fazendo no mundo e como eu posso colaborar para que o teu reino cresça, sendo eu apenas um participante desta obra? Nós não somos o lugar, ou não podemos estar no lugar da visibilidade. Nós estamos apenas no lugar de... Qual é a obra do Senhor? Qual é o projeto do Senhor? Qual é o plano do Senhor? E como eu posso ser uma bênção nesta geração, no lugar que o Senhor me plantou, no lugar que o Senhor me fez ser gerado, na minha família, no lugar em que o Senhor me colocou para estudar, no lugar que o Senhor me colocou para trabalhar, no lugar que o Senhor me colocou para congregar. Como eu posso ser uma bênção naquilo que o Senhor mesmo está fazendo no mundo? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o grande missionário. Amém? Ele é o grande missionário. A missão é dele. A missão começou com Ele. Ele plantou a missão neste mundo. Ele é o agente da missão neste mundo. Ele é aquele que coordena a missão neste mundo. E a pergunta é: o que eu estou fazendo para ser um cooperador desta missão? Há muitos e muitos anos atrás, antes deste texto, chegava uma família em um lugar, num deserto, em um lugar distante. Chegava ali uma família, chegava um homem chamado Jacó. E este homem, durante muito tempo, ficou ali naquele lugar. Mas quando ele chegou ali, preocupando-se com a sua casa, preocupando-se com o presente, preocupando-se com a sua geração, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu sustento, com o seu gado, ele resolve cavar um poço. E ele cava um poço. Um homem chamado Jacó começa ali a cavar um buraco, à espera e em busca de algo que é muito necessário para nós. Que é o que, gente? Água. E Jacó começa a cavar. E ele cava 1 metro. Ele cava 2 metros. E Jacó continua a cavar um buraco com o objetivo de encontrar algo que venha saciar a sede da sua vida, da sua família. Cava-se 5, 10 metros e nada. Talvez muitos parariam nos 15 metros. Talvez muitos abandonariam aquele buraco e diriam: aqui não há água, não há possibilidade. Não há possibilidade alguma de encontrar sustento para matar a nossa sede. Vamos para outro lugar. Mas Jacó não para. Ele continua a cavar, chegando-se
aos 18 metros e nada, aos 20 metros e nada. Eu não sei você, mas talvez eu desistiria. Porque se você acha fácil cavar buraco, é só você tentar no quintal da sua casa. Talvez não chegaríamos nem a 1 metro. Mas ele vai aos 20, aos 25, e algumas coisas começam a acontecer. A terra começa a ficar úmida. E ele cava mais alguns metros e vai chegando a uma certa profundidade. E aquele lugar vai umedecendo, aquela água vai começando a gerar ali algo mais certo e concreto, para que os seus olhos pudessem perceber, não, aqui sim há possibilidade, aqui há vida, aqui existe possibilidade de sermos saciados. E diz os historiadores que provavelmente Jacó chegou aos 30, aos 35 metros de profundidade, cavando ali um buraco para encontrar água. E talvez você esteja se perguntando por que isso tem a ver com essa mensagem de hoje, o que esse pregador está dizendo e onde ele vai chegar. Esse poço é chamado Poço de Jacó. E a água chega, a sua sede é saciada, sua família é sustentada, seus servos são sustentados, seu gado, seus animais são sustentados. E aquele poço passa a ser não apenas um poço qualquer de água, mas diz os grandes historiadores que aquele poço passou a ser também um lugar de relacionamentos. E anos depois, Jesus passa por aquele mesmo lugar chamado Poço de Jacó, onde nosso amado Senhor Jesus poderia passar por qualquer outro lugar. Ele poderia ter ido por outras regiões, mas diz o versículo 4: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Repita comigo essa frase desse versículo, está muito fácil. E era-lhe necessário. Vamos de novo, rapidinho, vamos lá. E era-lhe necessário, era necessário. Era preciso. Jesus precisava passar por aquele lugar. Ele precisava ir pela região de Sicar, porque Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo. A missão de Jesus é muito maior do que a nossa cegueira espiritual. A missão de Jesus é muito maior do que os nossos conceitos e preconceitos humanos. A missão de Jesus é tremenda, é poderosa, é substancial. A missão de Jesus, ela enche o coração e ela move a história da humanidade. Ele poderia ter ido por outro lugar, mas era necessário passar por aquele lugar, porque Jesus tinha um plano na vida de uma mulher. Meus queridos, nessa noite eu gostaria que você entendesse comigo que ao encontro desta mulher samaritana, Jesus revela o seu coração missionário. Jesus revela o seu coração de amor pela alma dos perdidos. Jesus revela o seu amor pela humanidade. Ele atravessa fronteiras. Jesus, ele quebra preconceitos. Jesus, ele alcança vidas improváveis para que o seu amor seja revelado à vida de uma mulher e para que uma cidade inteira poderia ser transformada, para que um lugar poderia encontrar Jesus, a cidade de Sicar. Meus amados irmãos, você jovem que está aqui nessa noite, eu gostaria de desafiar o seu coração nesta noite, para que você pudesse ser transformado e para que em nome do Senhor Jesus, você possa participar da obra do Senhor Deus nessa terra. Amém? Ao olhar para este texto e ao olhar para o contexto, será que eu e você poderíamos dizer nessa noite que é coincidências ou convergências de Deus?
Às vezes nós passamos pelas pessoas e dizemos: nossa, que coincidência, eu estou te encontrando aqui. Tem tanto tempo que eu não te vejo, né? Nossa, que coincidência, eu estou te vendo aqui no mercado. Que coincidência, eu estou te vendo ali na padaria ou no metrô. É coincidência, né? Não, meu irmão. O nosso Deus, Ele move a história. O Senhor Deus, Ele move a nossa vida. Ele move tudo ao nosso redor para que o seu alvo, o seu objetivo, a sua missão, a sua estratégia poderosa encontre a salvação no coração dos perdidos. Você crê nisso, querido? Não são coincidências, são convergências. Jesus passando pelo aquele poço em Samaria e de repente eles olham um para o outro, como diz a palavra, cansado, versículo 6. Eles estavam cansados, pararam no poço de Jacó, e diz a Bíblia, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ele estava cansado, e se estava cansado é porque viajaram longos períodos. Se estavam cansados e assentados junto a um poço, por quê? Ele poderia estar assentado a uma árvore, ele poderia estar assentado a algum outro lugar, perto de uma casa, de uma região, assentado no chão ou em qualquer outro contexto, mas Jesus entra naquele lugar e ele assenta junto ao poço, que não era apenas mais para pegar água. Diz os historiadores que aquele poço se tornou também lugar de relacionamentos, proximidades, contato com as pessoas. E Jesus se assenta ali naquele poço, perto da hora sexta, um momento cansativo, um período do dia exaustivo, um período do dia em que o sol está extremamente escaldante, e esta mulher vai justamente nessa hora. E ela está na sua casa, ela pega a sua caneca, ela coloca dentro da botija, nada retira, não há uma gota a mais, coincidências ou convergências. A água acabou, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar água então. E coincidentemente, ela chega ali naquele poço e quem que ela encontra ali? Que coincidência, estou encontrando esse homem aqui. Não, gente, não são as coincidências. São as convergências de Deus, é o mover do Senhor, é o agir do Senhor, é o propósito do Senhor, são os planos de Deus. Do mesmo jeito que o Senhor, querido, te fez um dia conhecer o Evangelho, a palavra do nosso Deus, poderosa, transformadora, e não foram pelas coincidências, mas pelo agir de Deus, pelo mover de Deus, pela ação de Deus, que você passou a conhecer Jesus Cristo. Então, querido, nessa noite eu quero desafiar o seu coração. Em primeiro lugar, passa para mim, meninos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Está aí? Primeiro, leamos. Uma juventude movida pela missão rompe barreiras. Uma juventude movida pela missão, ela rompe barreiras. O Senhor Jesus está num contexto completamente complexo ali. O Senhor Jesus está no contexto em que a mulher não era bem vista naquele momento. A mulher samaritana jamais seria bem vista ali naquele lugar. Justamente pela sua situação cultural, a sua situação de vida, seu comportamento, a forma como que levava a sua própria vida. Um homem judeu jamais conversaria com uma samaritana. Mas Jesus, queridos, ele rompe barreiras. Jesus, ele rompe barreiras culturais. Jesus rompe barreiras dos preconceitos de uma sociedade. O Senhor Jesus, ele é movido pela missão de Deus, e não por aquilo que os homens dizem a seu respeito. O Senhor Jesus, ele é movido pela vontade do Pai, pelo desejo do Pai, pelo querer do Pai, por aquilo que o Pai diz para ele, e não aquilo que ele pensa, e não aquilo que a sociedade pensa.
e não aquilo que os seus discípulos pensavam. O Senhor Jesus é aquele que nos leva a refletir e a pensar que uma juventude firmada em Cristo é uma juventude movida pela missão, e essa missão precisa romper barreiras. Essa missão de Deus precisa romper barreiras. O Senhor Jesus nos leva a pensar, queridos, que a nossa missão é grandiosa, a nossa missão é poderosa, a nossa missão vai muito mais além de nós mesmos. A nossa missão vai muito mais além dos meus conceitos e preconceitos humanos. Eu preciso olhar para a humanidade como Cristo vê. Eu preciso olhar para as pessoas como Jesus vê. Eu preciso olhar para a juventude da minha geração, do presente, como Jesus vê. E o Senhor Jesus vê esta geração, sim, uma geração pecaminosa, perdida, caída, movida pelos seus anseios humanos e carnais. Mas o Senhor Jesus ama. O Senhor Jesus, Ele tem um plano neste mundo. É por isso que nós somos chamados a olhar para este mundo como Jesus vê. Porque Deus amou o mundo, que irmãos, de tal maneira. E o que aconteceu? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Serviu esse texto para você um dia? Sim. Serviu para mim também. Mas este texto também precisa servir para o outro que está lá fora. Este texto precisa servir para o seu amigo do seu trabalho, da sua faculdade, das suas redes sociais. Este texto precisa mover o nosso coração para que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente pregue este evangelho, para que a gente ame este evangelho, para que a gente anuncie este evangelho a pessoas que precisam do amor de Jesus. Pessoas importam. Pessoas são necessárias. Pessoas são imprescindíveis em nossa geração. Pessoas valem muito mais do que coisas. Pessoas valem muito mais do que os animais. Amém, gente? E nós estamos falando coisa errada aqui não, sabe por quê? Porque Jesus que falou isso. Foi ou não foi em Mateus capítulo 6? Quanto mais a vós outros, né? Se eu cuido das aves dos céus, vocês valem muito mais do que elas. E eu amo vocês, e eu cuido de vocês. Pessoas valem mais do que coisas. Nossos olhos precisam estar fitos nos seres humanos, irmãos. Os nossos olhos precisam estar firmados em pessoas. Pessoas importam mais do que os nossos conceitos e preconceitos. Porque ao olharmos para os discípulos de Jesus, versículos à frente, eles estavam lá olhando para Jesus como quem deu de comer para ele. E achando estranho de Jesus conversar com uma mulher ali ao lado de um poço. O Senhor Jesus não está preocupado com o olhar da humanidade, Ele está preocupado em obedecer o Pai. Essa noite, querido, entenda isso em nome de Jesus. O Evangelho é maior do que as diferenças culturais. O Evangelho é mais poderoso do que as questões culturais. O Evangelho é transformador, é restaurador. O Evangelho aviva, transforma, restaura. O Evangelho salva a humanidade. E nós, enquanto jovens, nós precisamos lutar firmes, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, levando o amor de Cristo a todos, nas suas diferenças, nas suas formas de vidas, com as suas culturas, com as suas misérias e mazelas. O nosso coração precisa estar firmado no amor de Cristo, porque quando nós amamos Jesus, nós amamos este mundo, queridos. E quando eu digo amamos este mundo, eu estou falando pessoas. Nós amamos pessoas. Meu querido irmão, você precisa, em nome de Jesus, entender que existem muitas Samarias por aí. Você precisa entender que há muitos poços por aí. E qual é o poço que Jesus está te levando? Para que você pare um pouco, se assente e se preocupe com pessoas. Qual é o poço que Jesus te leva todo dia? Todo dia,
Todo dia. É lá no trabalho, é dentro de casa. Tem gente que diz assim: ah, pastor, é difícil demais a gente ser crente dentro de casa. Quem já falou isso aí, gente? Muita gente já falou. Eu tenho certeza que talvez, se você não falou, você pensou em algum momento da sua vida. É muito difícil ser crente dentro de casa, e é mesmo. E tem que ser mesmo. Mas é lá que a gente vai externalizar o amor de Jesus, porque a igreja começa onde, gente? Dentro da sua casa. É dentro de casa que a igreja vai começar. É dentro da nossa casa que nós vamos levar Jesus, amar Jesus, pregar Jesus. Ah, pastor, mas lá a nossa vida é escancarada. Todo mundo conhece quem nós somos. É aí que você precisa pensar. Se realmente você está sendo imagem e semelhança de Jesus dentro da sua casa. Oh, meu querido, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos juntos aqui? Uma juventude movida pela missão rompe barreiras. Rompe barreiras para alcançar pessoas. Amém, queridos? Em segundo lugar, vamos ler comigo aí. Está aí no telão? Vamos lá. Leiam comigo. Uma juventude pela missão compartilha o quê? Jesus. Uma juventude movida pela missão compartilha Jesus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele chega para perto daquela mulher, ele cuida dela, ele ama aquela mulher, ele se preocupa com ela, ele pede água, e ali começa um diálogo, e esse diálogo não é bem compreendido no início, esse diálogo não é bem entendido, não é bem analisado. Essa mulher está preocupada com essa água material. Me dá dessa água então, para que eu nunca volte aqui, para que eu nunca tenha que pegar esta água aqui novamente. O coração dela está preocupado com aquilo que ainda é material. E essa comunicação esse diálogo começa a se desenrolar de uma forma muito extraordinária, porque Jesus então começa a dizer algo poderoso para o coração desta mulher. Verso 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Deixa eu te falar. A Bíblia não conta o nome dessa mulher, né? Eu tenho a curiosidade para falar o nome dessa mulher, mas não sei, não está na Bíblia. Mas Jesus começa a contar aqui para ela: ó, se você beber dessa água aí, você vai vir aqui de novo. Seu coração está voltado para essas coisas materiais, filha. Você está preocupado com as coisas que você está tocando, vendo. E o Senhor continua dizendo: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus, só Jesus é capaz de quê, irmãos? Satisfazer. Só Jesus é capaz de satisfazer. O Evangelho não é melhorias. O Evangelho é uma nova vida que transforma. O Evangelho é uma nova vida que liberta. Tem muita gente por aí querendo melhorias. Tem muita gente simpática com o Evangelho. Tem muita gente que gosta do cristão, ou gosta de ser chamado de cristão, mas ainda não houve uma mudança, uma transformação genuína. Mas quando o Evangelho chega, quando Jesus chega, quando Jesus liberta, tudo acontece de novo, porque tudo é restaurado. É satisfação verdadeira, é transformação plena, que nos leva para a vida eterna. Jesus Cristo nos leva para onde, irmãos? Para a vida. Ele nos tira da perdição, Ele nos tira do castigo, Ele nos tira da sequidão, Ele nos tira da cegueira e nos leva para a vida, nos leva para a eternidade, Ele nos leva para a salvação eterna. Ele tira da gente algo que a gente vai buscando nessa terra: ser saciado por aquilo que temos, ser satisfeito por aquilo que possuímos. Jesus diz para nós: não é isso, porque se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Ele é o pão da vida, Ele é aquele que alimenta a gente plenamente, é o que cantamos nessa noite, amém? Então Ele nos leva para onde? Para uma alegria plena.
Ele nos leva para um futuro certo. Ele nos dá convicção, plenitude, certeza. Ele tira da gente as incertezas da vida para nos colocar nas convicções eternas. É por isso que nós precisamos nos preocupar todos os dias que uma juventude movida pela missão compartilha Jesus, compartilha água viva, compartilha a bênção de Deus, compartilha o amor de Jesus. Uma juventude firmada na palavra é uma juventude que se preocupa com o evangelho e se preocupa com a missão de Deus. Você que está aqui nessa noite, você tem se preocupado em proclamar, em anunciar e compartilhar a água viva? Esta água é Jesus. E você precisa falar deste amor de Deus. Você precisa transmitir este amor de Deus. E o Senhor Jesus mexe nas entranhas daquela mulher. O Senhor Jesus, Ele corrói as entranhas daquela mulher. Porque Ele não somente olha para o seu contexto de vida. Ele não somente traz um diálogo com ela. Mas Jesus, Ele quer, queridos, mexer com o nosso interior. Ele quer mudar o que está dentro de nós. E Ele faz algumas perguntas para ela. E Ele diz algo como assim: olha, vai lá e chama teu marido. Para trazer para ela uma reflexão. Para trazer para ela um pensamento acerca da sua própria vida. E então ela responde para Jesus dizendo: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela no versículo 17: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Minha filha, você precisa de uma nova vida. Você precisa ter um encontro comigo. Você precisa entender que não é religiosidade que muda você, mas o que muda o seu coração sou eu. O que muda a sua vida não é religião. O que muda a sua vida não é a sua denominação. O que muda a sua vida não é quantas vezes você vai à igreja. O que muda a sua vida é a sua intimidade com o Pai, é o seu relacionamento com Cristo. O que muda o seu coração é quando você é liberto do pecado, quando você é transformado, quando você é liberto pelo poder do cativo, do inferno, do diabo, e você é transformado e restaurado pelo sangue de Jesus. É o que Jesus está ensinando para esta mulher, dizendo: filha, olha para dentro, olhe para a sua vida, olhe para o seu comportamento. O evangelho não é apenas mudança comportamental, irmãos. O evangelho é mudança de dentro para fora. O evangelho muda as nossas intenções. O evangelho muda as nossas decisões. O evangelho muda as nossas supostas convicções. Ele nos dá vida nova. Ele nos dá satisfação verdadeira. E Ele nos leva a uma reconciliação com Deus. Uma juventude missionária não anuncia a si mesma, ela anuncia Jesus Cristo. O que nós precisamos é de fato entender que nós precisamos ser uma juventude movida pela missão e compartilhar Jesus nesta geração. Em terceiro lugar, querido, eu quero dizer para você nessa noite, passa aí, meninos, vamos lá? Vamos ler juntos comigo? Tá aí? Passa aí, terceiro ponto, vamos juntos? Vamos lá, leia comigo, irmãos. Uma juventude pela missão adora a Deus, adora o Senhor. Uma juventude movida pela missão é uma juventude que existe para a glória de Deus. Uma juventude movida pela missão é uma juventude que entende que a sua vida é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É adorá-lo, é engrandecê-lo, é servi-lo. É vida de intimidade, é corpo santificado, é mente santa, é uma vida que agrada o Senhor. São propósitos puros, propósitos eternos. Uma vida de um jovem que ama Jesus verdadeiramente, ele se dispõe a adorar a Deus. E diz aqui a palavra do Senhor, verso 23 e 24, está com a sua Bíblia aberta aí?
Leia comigo, juntos comigo, verso 23 e 24. Leamos. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jovens, o Senhor te escolheu para você ser um adorador, amém? O Senhor te escolheu para você ser um adorador. E o adorador não é aquele que canta apenas, também. Adorador não é aquele apenas que toca, que às vezes a gente pode achar que eu não sou um adorador porque eu não canto na igreja, eu não toco na igreja. Não tem nada a ver, querido. Por mais que eles servem também nessa área, mas o verdadeiro adorador é aquele que tem a alma do Senhor, tem um coração que é do Senhor, tem a mente de Cristo. É aquele que se dispõe a adorar a Deus verdadeiramente em tudo aquilo que faz. Ele vem para a igreja e adora a Deus, amém? Ele vem para a igreja e canta. Ele vem para a igreja e cultua. Mas dentro de casa, ele cultua também. Lá no seu trabalho, ele adora também. Amém, gente? Lá no estudo, ele adora a Deus. Ele cultua a Deus. Nas rodas do futebol, ele cultua a Deus. Amém? É lá na roda do churrasco. A gente cultua a Deus também. Amém? É no WhatsApp. Louvado seja o Senhor. Amém? A gente cultua a Deus também. É lá na rede social. Quando a gente é pego, às vezes, em conversas ali, que o meu coração tem uma vontade de escrever uns negócios, sabe como é que é? Agora eu vou falar tudo que eu quero aqui na rede social também. Você está adorando a Deus lá, filho? Você está glorificando Jesus lá? Porque o verdadeiro adorador é esse, que se dispõe para entender que o centro da adoração não é um lugar, mas um relacionamento genuíno com Deus. O lugar ajuda. O lugar nos chama para adorar também. Mas não é o lugar, é a intimidade. E assim nós vamos entender que a adoração verdadeira, ela produz a missão verdadeira. Porque a quem adoramos, revela a quem servimos. E revela o propósito pelo qual nós existimos. O Senhor te chama, mocidade, para que você seja uma juventude movida pela missão, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em quarto e último lugar, porque eu preciso encerrar, porque senão eu vou pregando até meia-noite, 1h. Em quarto e último lugar, passa aí pra gente, meninos. Chegou? Vamos lá comigo? Leamos. Uma juventude movida pela missão tem... Não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. E naquele momento ali, naquela confusão da fome e da coincidência, né? Os discípulos colocaram ali a mão na bolsa onde havia comida e disseram, acabou a comida, não tem mais comida. E aí eles foram buscar. E quando eles foram buscar, eles voltaram para perto de Jesus para dar de comer para ele. E quando eles estão ali, chegaram naquela confusão, porque Jesus está ali conversando com uma mulher, algo está acontecendo, porque possivelmente alguns samaritanos já estavam vindo, porque essa mulher saiu da inércia, essa mulher saiu do seu campo da espera, de anos e anos e anos, e ela corre para a cidade de Sicar, e ela vai chamar os seus amigos, seus parentes talvez, sua cidade, seus vizinhos, seja lá quem for. E ela começa a clamar, e ela começa a pregar, ela começa a falar do amor de Jesus Cristo, e aquele povo começa a vir. Aquele povo começa a aparecer. E Jesus então ali, junto com seus discípulos, e eles preocupados. Quem deu de comer para Jesus?
Mestre, come. E este texto aqui diz os intérpretes que há uma ênfase. Eles trazem ênfase. Meu Deus, come. A comida está aqui, alguma coisa. Quem deu de comer para o mestre? Aí Jesus diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uma juventude movida pela missão tem como prioridade fazer a vontade de Deus. Você que está aqui nessa noite, filho, em nome de Jesus, faz a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor apenas. Faça a vontade de Deus na sua vida, na sua faculdade, nos seus estudos, dentro da sua casa. Faça a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Quais são os teus planos, Senhor? A minha vontade é comer. A minha vontade é ser saciado. A minha vontade é olhar para as coisas dessa terra, é beber essa água desse poço aqui. Mas Jesus está dizendo assim: nada disso. A minha comida não consiste nessas coisas. Mas a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra, a sua missão, os teus propósitos. Jesus está dizendo para nós, queridos, que a nossa intenção às vezes está errada. Jesus está dizendo para a gente que às vezes o nosso foco está completamente desajustado. E nós precisamos ajustar o nosso foco. Precisamos trabalhar a visão, trabalhar o nosso coração. Nós precisamos centralizar a nossa mente, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas horas de curso essa mulher teve para sair para pregar o Evangelho? Alguém pode me orientar nessa noite? Quantas horas de curso, de discipulado, de treinamentos? Quantas horas de escola dominical essa mulher teve para pregar o Evangelho? Dizem para mim. Quantos dias de treinamento que essa mulher teve aqui, gente? Quantas horas e horas de preparações e capacitações ela teve para sair do seu lugar da inércia e pregar o Evangelho? Apenas alguns minutos. Só foi o tempo de Jesus tocar na alma daquela mulher. E ela saiu correndo. Ela foi em busca dos seus amigos e ela disse: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Depois dessa confusão com os discípulos aqui, diz assim a palavra do Senhor: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Meu querido, você tem um chamado extraordinário, glorioso e poderoso para cumprir nessa terra. A vida daquela mulher não era o agente da ação de Deus. Porque quem é o agente da ação de Deus é o Espírito Santo. Mas aquela mulher era instrumento de Deus para aquela geração. E diz a Bíblia que muitos creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ô gente, que pregação é essa, hein? Que pregação teológica foi essa aqui, hein? Que pregação mais profunda foi essa? Porque a pregação desta mulher para aquele povo foi: ele me disse tudo quanto tenho feito. Deixa eu te falar, meu irmão. Não é pelo seu muito saber, não é pelo nosso muito conhecer, não é pelas grandes capacitações e treinamentos que nós temos, mas é simplesmente porque Jesus agiu em você e o Espírito Santo de Deus age através de você. Conhecimento é maravilhoso. Conhecimento é libertador. Mas você e eu só precisamos, queridos, nos dispor e dizer: Senhor, use a minha vida. Use a minha vida. Que coisa linda. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus
pediam-lhe que permanecesse com eles, samaritanos, dizendo para o judeu: fica com a gente, fica conosco. Porque aquele judeu, ele tinha algo extraordinário para fazer na vida daquele povo, no coração daquele povo. Aquele judeu era diferente. Suas palavras transformavam, suas palavras curavam, suas palavras libertavam a vida das pessoas. Meu querido, o Senhor Jesus, Ele chama pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias nesta terra. E diz a Bíblia que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Pregue a palavra de Deus. Meu irmão, o Senhor está te chamando, sabe para quê? Para que você seja uma juventude movida pela missão de Deus, para fazer a vontade de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? O reino não é complemento para você e nem para mim. A igreja é um complemento. A igreja é uma parte da minha vida. A igreja é um pedaço da minha vida, da minha semana, dos meus dias. Não, querido. O reino precisa ser o todo da nossa vida. Jesus precisa ser o todo da nossa vida. Jesus precisa ser o todo do nosso tempo. Então o meu trabalho é para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. A minha profissão é para a glória de Deus. Os meus recursos financeiros é para a glória de Deus. O que você tem, Moisés? Eu não sei falar, Senhor. O que você tem, Moisés? Senhor, olha minha... O que você tem, Moisés? Tem uma vara. Então usa. Então usa. Eu fui pastor de um grande homem, e ele era juiz da cidade de onde eu vim, e esse homem era presbítero da igreja, e eu pude aprender muito com esse homem. E ele dizia para mim por diversas vezes: olha, pastor, eu não sou juiz porque eu quero. Eu estou lá para fazer o que Deus quer. Eu não estou lá para julgar causas que eu acho que estão certas. Eu estou lá porque eu quero que Deus julgue a causa daquelas pessoas usando a minha vida. Doutor José Alfredo, um cara extraordinário, mas com uma humildade extraordinária diante de Deus. Meu irmão, estenda a sua mão e diga: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida lá no meu trabalho, usa a minha vida lá na igreja. Oh, mocidade dessa igreja abençoada, que o Senhor venha usar vocês. E se vocês tiverem 15, que vocês tenham 30 em nome de Jesus. Se vocês tiverem 30 sócios, que Deus dê 60 em nome de Jesus. Uma das coisas que nós aprendemos, que eu tive o privilégio de aprender, pastorzão está lá atrás, foi também lá para a Coreia, não comigo, mas acho que foi outro tempo, né, pastor? E eu fui em 2015, e eu tive a oportunidade de conhecer a visão daquele povo, e um daqueles pastores disseram para a gente lá, entre os colegas, a sua igreja é do tamanho da sua fé. A sua igreja é do tamanho da sua fé. Então, meus irmãos, vamos além. Amém? Vamos além. Porque se a igreja é do tamanho da fé dos discípulos aqui, eles ficariam apenas preocupados com a comida, com a bebida, preocupados em agradar Jesus. Mas Jesus diz: olha, é muito mais além. Olhem para lá, vejam, os campos já estão brancos para serem colhidos e vocês não fizeram nada. Agora vão e colham o que vocês não semearam. Meus irmãos, olhemos além de nós para a glória do Senhor. Olhemos além de nós. É a razão da nossa existência. Por fim, passa aí para nós, meninos, para a gente poder acabar. O que ocupa os nossos pensamentos?
o tem ocupado ou o que tem dominado a sua agenda, o que tem movido a sua vida, o que tem controlado o seu coração, o que move suas redes sociais, o que direciona as suas comunidades ou grupos que você participa. Então, o que tem controlado e movido os teus pensamentos? Pode passar para a gente? Os campos já estão brancos para serem colhidos e há pessoas prontas para ouvir você. Há pessoas que estão prontas para te ouvir, querido, e para receber de você uma palavra poderosa. E essa palavra é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, para a gente aplicar rapidamente, passa para a gente. Agora são palavras rápidas aí, viu? Frases rápidas, vamos lá. Primeiro, o que você tem que fazer? Volta aí, gente. Volta aí, volta. Aí. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Testemunhe. Sai da inércia. Participe das conferências. Participe dos treinamentos. Seja uma bênção nessa igreja. Mas testemunhe em nome do Senhor Jesus. A sua vida é uma testemunha viva de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, não recebeu? E se você recebeu o Espírito Santo, é para que você seja uma testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Próximo, Deus quer usar você, quando, gente? Agora. Agora. Amém? Deus quer usar você agora. É hoje, não é amanhã, porque amanhã pode ser tarde. É hoje. Deus quer usar a minha vida agora. Hoje. Ah, pastor, mas hoje tem jogo do Brasil, pastor. Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui. Quero estar lá, vibrando, né? Hoje tem jogo, 7 horas, deve ter acabado já, né? E aí, meu querido, Deus quer te usar hoje. Ele te trouxe aqui hoje, amém? Ele te trouxe aqui agora, para você louvar e adorar o nome dEle e está sendo desafiado para ser uma bênção neste Brasil, amém? Então para de achar que o outro é melhor do que o lugar que Deus te colocou. Para de achar que o outro país é melhor e talvez pode ser, até ser. Mas se você está aqui, querido, se você está aqui, é porque o Senhor te colocou aqui agora, para você ser uma bênção. Se você está na cidade de Sicar, seja bênção na cidade de Sicar. Pode ser que tenha um poço lá. E pode ser que tenha alguém precisando de Jesus lá. E você vai ser uma bênção para passar naquele momento, naquela hora, para ser bênção na vida daquelas pessoas. Amém, gente? Seja bênção no lugar que o Senhor te colocou. Seja bênção no lugar que Deus te plantou. Ah, você não conhece minha família. Você também não conhece a minha? E a gente tem problema demais, não tem? Quem não tem problema familiar aqui? Se você não tem problema familiar, você está no céu já. Está lá na glória. Mas se você está aqui, você tem problema na sua família. Tem problema no seu casamento. Você tem problemas na sua casa, nos seus filhos. Você tem problemas financeiros. Você tem lutas. Você tem problemas aqui dentro da igreja. Mas deixa eu te falar. Seja bênção onde Deus te plantou. Em nome de Jesus, Deus quer usar você agora. Terceiro lugar, vamos juntos? Leamos comigo uma frase. Leamos. Não viva apenas experiências. Viva para deixar marcas eternas. Experiências passam. E talvez as experiências da vida só você vai conhecê-las. Mas quando você marca pessoas de modo eterno, ou seja, levando Jesus para o coração das pessoas, para a vida das pessoas, elas jamais esquecerão de você. Elas jamais esquecerão do que você fez por elas. Seja uma bênção, meu irmão, em nome de Jesus. E por fim, vamos lá. Eu falo por fim, mas tem mais uns 10 slides ainda, tá? Mas está acabando. Vamos lá, gente. Próximo. Deixe o seu cântaro. Erga os seus olhos e compartilhe. Tem um cara do violão aí para nós aqui? Tem? Para vir aqui na frente fazer um fundo aqui para mim? Pode, meu irmão? Opa, benção. Deixa o seu cântaro, irmão. Ergue os olhos e vem. Amém? E compartilhe quem? Jesus. Compartilhe Jesus. Próxima frase. Vamos ler juntos comigo? Vamos lá? Aí, ó. Lemos.
seja... Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você. Deus te escolheu para que você seja um jovem abençoado na mocidade nesta geração. Ah, mas a minha mocidade, sua mocidade é uma bênção. Amém? A sua SAF é uma bênção. Cadê a SAF aí? Amém. A sua PH é uma bênção. Amém? Cadê o PH? Meu Deus do céu, tá tudo morto, não é possível. Ajuda aí o PH. Cadê o PH? Fala amém, irmão. Bênção. A sua UPA é uma bênção. Cadê a UPA? Tá aí? Aí, a sua UCP, acho que não tem, né? Deve ter um ou outro aí, os menininhos aí, bênção. Aqui. Fala mal não, sou. Fala mal não. Essa mulher não falou mal de Jesus, não. Essa mulher falou quem era o seu Salvador para eles. Possivelmente os discípulos tinham inúmeros argumentos na cabeça. Possivelmente os discípulos tinham muitas questões na cabeça. Mas não foi a mulher que falou mal de Jesus, não. Essa mulher deu um passo de fé. Ela fez aquilo que os discípulos não fizeram. Meu irmão, seja uma bênção. Seja bênção. Fala bem da sua igreja. Fala bem da sua liderança. Fala bem, querido, das pessoas que passam por você. Fale bem, abençoe, leve Jesus, proclame o evangelho, fale do amor de Jesus, fale da cruz, fale de Cristo, fale da graça. Fale, meu irmão, e não te cales. Fale. E que o mundo veja Jesus em você, que ele veja Jesus em nós, que o mundo olhe pra gente e diga assim: você é diferente. Você é diferente. E eu quero conhecer esse Jesus aí, porque você está falando. Foi o que esse povo fez. Foi o que esse povo da cidade de Sicá fez. Foi por causa dessa mulher aí que ela falou esse negócio aí. Vamos lá. Eles foram. E a palavra de Deus transformou o coração. A palavra de Jesus transformou aquelas vidas. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Jesus, te amo. Mocidade linda, abençoada, filhos de Deus, servos de Deus, amados do Pai, eleitos do Senhor Jesus, seja uma bênção no presente, amém? Seja uma bênção hoje, agora. Se preocupa com o futuro, não. Amanhã Deus pertence. Se preocupa com a sua OMP hoje, agora. Se preocupa com o seu rebanho agora, hoje. Então diga: Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos hoje. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos agora. Eu quero ser instrumento do Senhor hoje. E que em nome de Jesus o Senhor venha desafiar meu coração, para que eu saia da inércia, para que eu não veja os poços e passe por eles. Não, para que eu veja os poços e eu pare neles, para que ali seja um lugar de relacionamentos, onde vidas possam ser transformadas pelo poder de Jesus.